Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do ano mágico, do direito civil, mais especificamente trabalhando o assunto da responsabilidade civil. Bem, no nosso primeiro tópico, um tópico propedêutico, um tópico comezinho, nós fatiamos ele em três partes, porque três é mágico, Então nós falamos inicialmente de um conceito. Dentro desse conceito nós pontuamos para vocês a ideia da responsabilidade jurídica, gênero, do qual nós temos como espécie a responsabilidade civil. Lembrando que responsabilidade civil traduz o que? Na transgressão de uma norma civil pré-existente, seja ela uma norma contratual ou uma norma legal. E com isso nós vamos para o tópico número 2, 1.2, onde nós trouxemos já para vocês também, a ideia de uma classificação. Ou seja, essa responsabilidade pode ser contratual, como ela pode ser uma responsabilidade extracontratual, legal, ou o nome que eu mais acho interessante, e aquele que desponta com maior periodicidade nos concursos, nos certames, que é justamente a responsabilidade aquiliana. Essa responsabilidade aquiliana ela é dualista, já pontuamos. Ela pode ser então vislumbrada numa percepção subjetiva, artigo 186, e numa percepção objetiva, artigo 187. Tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos então para o nosso último elemento a ser pontuado dentro dessa noção introdutória, dentro dessa noção comezinha, que é justamente o que? Os elementos que integram, que compõem a responsabilidade civil. Ou, se vocês preferirem, a anatomia da responsabilidade civil, que também vai ser fatiada em três, cabeça, corpo e membros. Que loucura, prof, que loucura. Exatamente. Então, em outras palavras, podemos falar para vocês que nós temos três elementos, três, na verdade, alicerces para falarmos da responsabilidade civil. E daí eu sempre me recordo do crime. Por quê? Porque o crime, fato típico, ilícito culpável, dentro da tipicidade, ele é composto por conduta, nexo causal e resultado. Conduta, nexo causal e resultado. Harry, Rony e Hermione, não é isso? Olha que loucura, Passado, presente e futuro, Então, são três os elementos. Esses três elementos também serão válidos para falarmos da responsabilidade civil. Só que nós falaremos de conduta, falaremos de nexo causal e, ao invés de falar em resultado, utilizaremos a expressão dano, porque, como já pontuamos para vocês, obviamente, para que exista a responsabilidade civil, devemos falar de dano, Indenizar significa no dano, tudo bem? No dano. Então, indenização no dano. Show de bola. Então, a partir de agora, 1.3, dentro desses elementos, vamos esmiuçar cada um deles. O primeiro, item A, então, 1.3, item A, é justamente a conduta. Então, falaremos, a partir de agora, de uma maneira mais despacita, de uma maneira, então, Luiz Fonsi, falaremos sobre conduta. Gente, para falar de conduta, eu vou de novo rememorar as lições de direito penal. E por que isso? Porque direito penal é uma matéria que vocês já viram, Já tem uma matéria que está solidificada na mente de vocês. Então, de certa forma, fica mais interessante trazê-la novamente à memória. Quando eu falo de conduta, é importante falar que toda conduta tem dois elementos. Quais elementos? Nós temos vontade mais a atuação. Então, para que exista a conduta, devemos observar, no caso, vontade mais atuação. Por isso que no direito penal, quando falta um desses elementos, o sujeito não responde. Por exemplo, quando a gente fala que o sujeito praticou um ato, aí que a gente pode falar através de força maior, causa fortuita, não vai responder, porque ele não teve vontade. Que ele praticou aí um ato reflexo, não teve vontade. Um ato inconsciente, sob hipnose, não tem vontade. Ou até mesmo quando esse sujeito ele praticou um ato sobre uma coação física, ou seja, um sujeito mais forte pega a mão dele e esfaqueia a outra pessoa. Por quê? Ele não tinha a vontade. Então, em outras palavras, para a existência da responsabilidade civil, nós também precisamos desses dois elementos. Quais elementos? Vontade mais uma atuação. Então, vontade, grifem, a vontade é imprescindível, a vontade é justa e necessária, falada aí por qualquer padre, num domingo de manhã, justo e necessário, é imprescindível, é necessário, vontade. E a atuação? A atuação, gente, nós sabemos, ela pode ser vista em duas perspectivas. É igual uma pilha, tem dois polos, um polo negativo e um polo passivo, um polo positivo. Então, negativo e positivo. Qual que é o polo positivo? Positivo é quando essa atuação, ela vai necessitar do quê? De um gasto de energia. Em outras palavras, quando a gente fala na atuação, onde nós temos de fato uma atuação
comissiva. O sujeito ele realiza algo, ele vilipendia, né, uma norma proibitiva. Então, o sujeito, quando ele tem uma atuação, nós estamos falando então de um ilícito comissivo. Comissivo, ele atua. Polo positivo, atua, tudo bem? Ou seja, ele gasta energia, né? Viola uma norma que a gente falou, então, uma norma proibitiva. Fez algo que não deveria ter feito. Em contrapartida, né, numa percepção negativa, o sujeito ele deixa de fazer algo que deveria fazer. Então nós temos também uma atuação que nós vamos falar, né, uma atuação omissiva. A atuação omissiva, então, viola uma norma mandamental. A lei fala, faça! E o sujeito não faz. Henrique Juliano, nada, nada, nada. Ele deixa de fazer, mas deveria ter feito. Então, isso vocês já tinham visto, né? Nós temos duas formas de atuação. Positiva, comissiva, negativa, omissiva. Tudo bem. Qual que é o grande problema que surge quando a gente fala de conduta? Principalmente na responsabilidade civil. Gente, o que acontece é o seguinte. Para que nós tenhamos uma responsabilidade penal, a gente se lembra sempre do artigo 1º do Código Penal. E esse artigo 1º, ele vai falar o quê? Ele vai falar que não há crime sem lei anterior que o defina, tipicidade, né? E a gente sabe por demais que tipicidade é um dos elementos do crime. O outro elemento é justamente a ideia de uma ilicitude, de uma antijuridicidade. Terceiro elemento, culpabilidade. Show de bola. Então, para a conduta ser materializada, concretizada e tornar-se crime com responsabilidade penal, o ato, né, a conduta, deve ser uma conduta ilícita. Uma conduta ilícita. Isso no direito penal. O que acontece? O direito civil, esse é o pulo do gato, essa é a traquinagem, né? Esse, então, na verdade, é a pergunta das perguntas dentro de conduta. Na responsabilidade civil, a conduta deve ser ilícita? E a resposta é não. Em outras palavras, para que haja a responsabilidade civil, só necessitamos que a conduta seja, né, uma atuação mais vontade. Essa vontade não necessita ser uma vontade ilícita. Existe responsabilidade civil, ainda que o ato seja lícito. Em outras palavras, e aí eu vou dar um exemplo. Qual o exemplo que a gente pode trazer para vocês, né? O exemplo esculpido, o exemplo talhado, cunhado no artigo 1205, né, do nosso Código Civil. Aquele instituto que vai trabalhar com a ideia da chamada passagem forçada. A passagem forçada é lícita? Claro que é lícita, né? É legal, tá na lei, é possível, 1205, mas vai ter que responsabilizar, vai ser considerado, então, na verdade, uma conduta apta a ensejar aí, né, uma responsabilidade civil? Sim. Em outras palavras, temos conduta, né, composta por atuação mais vontade. Só que aqui, essa vontade não necessita, né, não precisa ser ilícita. Essa é a grande tônica, pelo menos dentro da responsabilidade civil. Gente, dito isso, vamos aí para o nosso próximo tópico. O nosso próximo tópico também presente dentro da estrutura da tipicidade, né, da estrutura do direito penal, que é justamente o nexo causal. Aqui, pelo menos nesse bloco, eu só quero lembrar com vocês o que é o nexo causal. Nexo causal, gente, é aquele elemento imaterial, aquele elemento que conecta, né? Ou seja, a conduta ao resultado. É aquele elemento, né, em outras palavras, que vai fazer o quê? O amálgama, né? Vai, em outras palavras, vai fazer um nexo, um liame entre a conduta e o resultado. Aqui lembrando, resultado é o dano, né? Show de bola, sem grandes entraves. Isso é um nexo causal. E para terminar, eu falo o seguinte: lembre-se sempre, a responsabilidade, pelo menos aqui, né, a gente pode trabalhar com uma responsabilidade subjetiva e uma responsabilidade objetiva. O nexo causal dentro da responsabilidade civil sempre se fará presente? Sim, bros, sim, sim, sim. Por isso que é mágico. A responsabilidade civil sempre terá um nexo causal. Quando eu falo de responsabilidade subjetiva, quem que serve como elemento que conecta, no caso, a conduta ao dano?
é justamente a culpa, né? Ou seja, na responsabilidade subjetiva, quem vai linkar a conduta ao dano é a culpa. Lembre-se sempre, né? Aqui a gente discute culpa subjetivamente. Tanto que o Tartucci, quando ele fala dos elementos, ele vai falar que para a responsabilidade existir, nós teríamos a conduta, nexo causal, né? Ele vai falar também, por demais, do dano e da culpa. Ele traz a culpa como um elemento. Eu não coloco a culpa como elemento porque a gente não pode esquecer da responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, ela não precisa de culpa, né? Ah, prof, mas se ela não precisa de culpa, então qual que é o nexo causal? O nexo causal de toda a responsabilidade objetiva, que vai conectar justamente a conduta ao dano, é o quê? É a atividade de risco. Essa atividade de risco se encontra esculpida, talhada, cunhada, where, aonde, no artigo 927, parágrafo único. Gente, dito isso, né, vou encerrar esse bloco e no próximo bloco a gente vai verticalizar ainda mais a ideia do nexo causal, porque há muito a ser trazido. Até lá, deixo desde já um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.